Olá! Se você já fez curso de amamentação, já fez formações, workshops e até mesmo pós-graduação, e mesmo assim você sente insegurança na hora de atender, na hora de orientar o seu cliente e até mesmo agendar e conduzir um atendimento na prática, esse vídeo aqui é para você. Hoje eu quero falar com você sobre algo que eu vejo com muita frequência na prática. Profissionais que são extremamente capacitados, mas na hora de realizar o atendimento, travam. Travam até mesmo na hora de pensar em começar o seu próprio negócio na carreira de consultoria de amamentação. E isso tem um nome, e eu já vou te falar neste vídeo que isso acontece pelo medo de errar. Sim, é o medo de errar que te trava, que está te travando. E eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Ao longo de toda a minha atuação, acompanhando enfermeiras, obstetrizes, nesse processo de formação de consultoras e amamentação, o que eu vejo muito e percebo que não é a dificuldade no conhecimento, até mesmo da prática, mas é a ação para fazer o atendimento. É esse agir que trava as pessoas para iniciar essa carreira nos atendimentos. Muitas sabem o conteúdo, sabem a teoria, mas na hora que vai aplicar, parece que esquece tudo. E eu falo para você que o que muitas profissionais não têm problema com a técnica é o medo de errar. O medo de errar. E é porque é aqui que você merece ficar nesse vídeo até o final. Porque é a partir de agora que eu vou te explicar o porquê do medo de errar está te travando. E podemos pensar até em outras profissões, em outras decisões que você precisa tomar na sua vida. E, trabalhando essas questões que eu vou falar agora, você pode ter certeza que você vai se sentir mais confiante e mais capaz de iniciar os atendimentos. O medo de errar, ele tem raízes muito profundas da necessidade humana de aceitação. Do medo de julgamentos em se baseando em experiências passadas de punição, de crenças perfeccionistas. Vamos parar e pensar que o perfeccionismo é o principal vilão para te travar. Porque você espera estar tudo perfeito para você começar uma carreira, para você começar um atendimento, porque você espera que aquele atendimento seja perfeito, seja da melhor forma possível. Mas eu sinto lhe informar que esse momento, ele nunca vai chegar, porque nós nunca vamos nos sentir prontos 100%. Agora, se você parar para pensar, se você começar e iniciar os seus atendimentos, a partir daí você vai ser melhor todos os dias, em cada atendimento, porque aí você vai estar treinando a sua prática. Voltando lá na infância, nós trazemos muito aquela figura de autoridade punitiva. Então, se eu errar, algo vai acontecer comigo. Algo muito ruim, que é o que muitas pessoas passam na infância com os pais, onde os pais esperam que tudo seja perfeito, cria expectativa
em cima dos filhos e agem dessa forma. Se errar, você vai ter uma punição. Então, algo de ruim vai me acontecer. Isso gera uma ansiedade, uma paralisia e você procrastina. Você então começa a criar situações, pensamentos que vão te dizer assim, que vão te fazer agir da seguinte forma: não, não vai, porque algo de ruim pode acontecer se você errar. Está fazendo sentido? Tudo isso para você evitar uma exclusão social. Ou seja, aí vem o sentimento de inferioridade. Eu não sou capaz, eu não fui capaz. Você precisa, talvez, olhar para estas questões e, através deste olhar, você vai conseguir criar mais força, mais dedicação, mais constância e tem aqui algo muito importante que é primeiro você acredita e depois o seu cliente acredita no seu trabalho. Você é a primeira que precisa acreditar. E acreditar em você. E acredite, você já tem conhecimento suficiente para iniciar os atendimentos. Lembrando de todos esses aspectos da infância, né, da inferioridade, do perfeccionismo, a partir daí vem a sua insegurança de conduzir os atendimentos. E aí vem a dúvida, que é de muitas pessoas, de quando começa, essa também foi uma das minhas dúvidas, sobre como se posicionar diante da mãe e da família, que vai me cobrar, vai me trazer uma certa cobrança e vai me tirar da minha zona de conforto. Aonde eu estou bem. O meu cérebro já entende que aqui eu estou bem. Mesmo eu querendo estar melhor. Ele vai sempre te deixar nessa posição, nesse posicionamento do conforto. E quando você pensa em algo diferente, em um desafio diferente, vem todo esses pensamentos aí do medo de errar. Muitas vezes também existe a dificuldade de cobrar pelo seu atendimento. E às vezes, eu acredito que possa até já ter acontecido com você, porque isso também aconteceu comigo, de fazer atendimento sem cobrar. Tudo isso que nós conversamos gera um conflito interno. E eu sei, porque eu já passei por isso, sabe? Então você pensa, eu estudei tanto, por que que eu ainda me sinto assim? Isso vai afirmando o sentimento de fracasso quando nós temos esse pensamento. Enquanto que, na verdade, você precisa pensar positivo. Pensar, eu estudei muito, sim, e eu tenho capacidade para ir adiante, para evoluir, para fazer os atendimentos. Por que não? Exemplo, você fortalece essa crença de que você não consegue, de que você tem medo de errar, certo? Então você está fortalecendo essa crença, você está acreditando, crença é tudo aquilo que você acredita. Você está sustentando isso, você está vibrando nessa energia negativa. E aí você começa a pensar que você não vai conseguir, que algo pode dar errado e pode te atrapalhar na sua carreira, ou enfim, você vai ter algum prejuízo. E o seu corpo começa a agir e a sentir isso, essa vibração negativa. Que as suas mãos gelam quando você pensa em começar os atendimentos. É assim ou não é? A sua mão gela, o seu coração acelera. Você pensa que você não vai conseguir cobrar por esse trabalho. E eu acho que até uma coisa que já possa até ter acontecido com você, de você desmarcar algum atendimento que você já estava lá
marcadinho para você atender. Porque o seu corpo reage àquilo que você pensa. Você pensa, sente e vibra e age aquilo. E as coisas começam a vir através da atração também, da lei da atração, que é um outro tema que nós podemos conversar em um outro vídeo. E tudo que você pensa, você sente, e tudo que você sente a nível de coração, você vibra. E aí você começa a vibrar essa energia negativa, e quanto mais negativo você pensa que você não vai conseguir, mais você vai não conseguir mesmo. E eu falo para você que muitas vezes o problema não é você fazer mais um curso a nível científico, entendeu? Um curso que vai te dar mais informações sobre o que é amamentar, sobre a técnica. Então, muitos cursos, eles são ótimos, mas eles trazem pra gente todo esse nível científico, com indicações bibliográficas para você fazer, para você realmente aprender sobre a técnica. Ou uma pós-graduação, se você quer aí mais um diploma, mais um certificado de pós-graduação ou algo do tipo. Eu vejo, durante essa minha trajetória de formações de profissionais, não só na área da consultoria de amamentação, que eu também tenho outras formações, a falta é de uma estrutura prática. Ou seja, o que é que eu vou fazer na prática, do começo ao fim do atendimento? Como eu vou atender as minhas consultorias? Como essas mulheres vão chegar até mim? Como elas vão saber que eu estou trabalhando com isso? E muitas vezes o medo de errar é tão grande que você não consegue falar para as pessoas que você é consultora de amamentação e que você faz atendimento de consultoria de amamentação. E eu falo para você, reforço aqui uma outra crença que vem da sociedade, e isso é a nível cultural, de que a amamentação é algo natural. Então, por que eu vou pagar para uma profissional me ajudar nisso, se eu tenho N informações aí de forma gratuita que pode me ajudar? Isso é uma crença, viu, das famílias. E algumas famílias já falaram isso para mim. Quando eu passei o meu valor, o preço e o valor da minha consultoria, a família me retornou dessa forma. Mas é algo tão natural e é tão caro assim. Porque, na verdade, você vai estar trabalhando com uma mulher que não consegue, que tem algum problema, alguma dificuldade. E com o seu conhecimento técnico, científico e a sua expertise na área, você vai ajudar essa mulher. Então, nós precisamos também trabalhar nessa crença de que você é merecedora, sim, daquele valor X pelo seu atendimento. E aí você pensa, então, né? Como vou atender as minhas consultorias no começo? Como que eu começo uma consultoria? O que eu vou falar para essa mulher? Como eu vou conversar com ela? E se ela parar no meio ali e dizer para mim assim, olha, o meu leite é fraco? E aí, o que eu vou falar para ela para eu convencer essa mulher de que não existe leite fraco? Será? Será mesmo que não existe leite fraco? Então, olha o cuidado dessa comunicação que você precisa ter também com essa mulher. Muitas vezes, aí é a falta de uma estrutura da sua comunicação. O que eu vou falar realmente para que eu consiga convencer essa mulher da amamentação? Como que eu vou me posicionar no mercado? E aí eu pergunto, hoje, a forma como você está hoje, se você estivesse começando hoje, como as pessoas iriam te olhar? Qual é o seu posicionamento hoje frente a esse trabalho tão magnífico que é no mercado hoje? Como as pessoas vão te olhar? Você estaria bem posicionada profissionalmente? Então, tudo isso cria uma insegurança, porque você não sabe como começar. E eu entendo, sim, que muitas pessoas precisam dessa ajuda. E você não é a primeira pessoa que precisa dessa ajuda, porque nós aprendemos lá na faculdade, lá nos cursos teóricos,
lá na pós-graduação que nós aprendemos, como eu já falei para você, o conhecimento científico. Nós não aprendemos comercializar esse atendimento de consultoria em amamentação. Então existe duas situações, existe o conhecimento técnico que já te traz uma pessoa técnica competente para tal função, para tal atendimento, mas você precisa aprender um pouco da comercialização, do comércio, do negócio, do mundo dos negócios. Então, como eu vou captar os clientes? E aí, como eu vou atender e como eu vou cobrar por esse atendimento? Será que ela vai se sentir satisfeita? É outro pensamento que te trava, porque você realmente quer que as pessoas sintam satisfeitas com o seu trabalho. E quando você pensa, será que ela vai estar satisfeita? É uma crença que te limita e te segura e fala, não, agora eu não tô pronta. Peraí que eu vou buscar mais um pouquinho de informação, mais um pouquinho de ciência, de conhecimento teórico para eu sentir um pouquinho mais de segurança. E aí você já trilhou, né, 1000 cursos e ainda você tá parada com medo aí de começar a sua carreira. E eu vou dizer para você, a nossa segurança emocional, ela é a chave do negócio. Quando você quer trabalhar no seu próprio negócio, a sua segurança emocional, ela precisa estar bem desenvolvida. Senão, a gente vai voltar lá atrás, lá no começo do vídeo, onde a gente fala das nossas inseguranças que foram formadas lá na infância. E também, gente, atender pessoas nessa situação é muito delicado, é muito complicado. Nós precisamos de uma segurança emocional muito grande, porque senão você vai se desestabilizar também. Porque às vezes aquela mãe, aquela família já está desestabilizada e você acaba não tendo a segurança emocional suficiente para também atender essa mulher. Anota aí, porque é um outro ponto chave para você olhar dentro da sua carreira, aí dentro do seu negócio, dentro do seu desenvolvimento pessoal, que é a sua segurança emocional, tá bom? E quando você entende um pouquinho dessas coisas que eu falei, porque tem muito mais, tá? Mas aqui são a chave do negócio, que é o medo de errar. Quando você entende isso, tudo começa a mudar. Você vai começar a realmente procurar aquilo que vai te ajudar a vencer esse obstáculo, a pular aquela pedra, tirar a pedra do seu caminho, para você começar os seus atendimentos. Tudo muda, as suas ações mudam, o seu pensamento vai mudar a partir de que eu não vou errar, e sim, eu vou buscar condições para eu fazer o melhor para essa família, para essa mãe que deseja amamentar, e você começa a agir diferente. E aí você pensa positivo, você sente positivo e você vibra positivo. E aí a sua vibração ali, da sua energia, você vai começar a atrair realmente aquilo que você precisa realmente para iniciar os seus atendimentos. Você começa a perceber que desenvolver a segurança para você fazer os atendimentos profissionais não é só acumular mais conteúdo, e sim você precisa trabalhar as suas questões internas, questões que são suas e que estão te travando na hora que você pensa em começar os seus atendimentos. E aí você precisa de toda esse olhar para você conseguir se posicionar com clareza. É assim, eu me posiciono. Agora eu sou uma consultora de amamentação. Você se permitiu, abriu a sua permissão, que a permissão é um outro tema que nós vamos conversar também aqui no canal. E aí você consegue conduzir atendimentos e sustentar os seus atendimentos de verdade, sem pressão, sem culpa, sem medo de errar. Aqui, o primeiro passo é você acreditar no seu potencial, que o seu conhecimento e a sua experiência é o suficiente para você dar o próximo passo,
Sim, e o seu conhecimento, ele é necessário para ajudar outras pessoas. Acredite, a sua história vai ajudar outras pessoas. Você precisa estar na sua essência, na sua verdade, na sua natureza, para o seu negócio brilhar e dar certo. E muitas vezes a gente se compara com outros profissionais, a gente fica esperando, se comparando, esperando estar ao nível do outro profissional, mas enquanto que não, enquanto que somos iguais e necessários nessa vida para ajudar outras pessoas. E eu sei que algumas pessoas precisam sim de ajuda para desenvolver essa postura profissional, principalmente comercial, quando nós falamos de construir o seu próprio negócio, porque eu já fui essa pessoa. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram, que me orientaram na construção do meu próprio negócio e até hoje eu tenho pessoas que me ensinam, que não me ensinam mais teoria, mas sim me ensinam a comercialização, né? Que trabalham as minhas questões internas para que eu também vou liberando para eu conseguir ir avançando, né? Nos meus sonhos. Se você se identificou com isso, saiba que você não está sozinho. Eu e muitas outras mulheres já passamos por essa situação. E nós conseguimos superar, porque nós estamos aqui hoje atendendo as consultorias em amamentação. E eu fui um pouquinho mais adiante construir um método para ajudar outras pessoas a seguirem essa área também da amamentação. Aqui no canal eu vou falar bastante sobre esses temas, como eu já falei para vocês, postura profissional, segurança no atendimento. Então eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativa o sininho, é gratuito, você não vai pagar nada por isso e vai ser bem rapidinho. E na descrição do vídeo também eu vou deixar os caminhos para quem quiser se aprofundar nesse processo com uma estrutura já qualificada, validada, e também para você conhecer os meus serviços, os meus trabalhos. Tudo na descrição desse vídeo.